Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui assimilando o terceiro episódio da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, chegamos aqui nesse episódio ao terceiro começo aqui dessa terceira temporada. E se não me falha a memória, lá na primeira também foi o mesmo esquema. A história realmente só começou, engrenou no seu terceiro episódio. Vamos combinar uma coisa, né? Sim, tivemos 3 começos porque literalmente a gente pode considerar que um elemento principal do primeiro episódio, eu não estou falando da questão temática, né? Aquela coisa da segunda chance, mas a questão ali dos novos Borgs, a nova Rainha Borg, aquele contexto, bom, isso aí é pretexto, ou na verdade a gente vai ver desenvolvido na próxima temporada, que também será a última, né? A terceira temporada aqui de Star Trek Picard. Já o segundo episódio foi um segundo começo e que também praticamente foi limado aqui, confirmado, né, que foi completamente extinto, defenestrado, né, pulverizado, exatamente quando alguns personagens aqui foram vaporizados. Sim, todo aquele contexto, né, deste futuro alternativo, quer dizer, um futuro real, mas que aconteceu alguma coisa no passado que gerou um futuro real, de fato, né, mas que agora os heróis vão querer mudar. Pô, tudo aquilo que a gente viu, né, aquela sociedade totalitária que dominou toda a galáxia, né, os terráqueos, né, na verdade, né, a confederação da Terra dominou tudo. Bom, tudo aquilo meio que vai ser resetado com o que vai acontecer aqui nessa temporada. E praticamente a gente não vai rever mais nada daquilo do que a gente viu no começo, então, que foi apresentado no segundo episódio. Mas agora sim, é o começo de fato, porque é a história que se via, né, proposta em teasers lá quando foi anunciado que teríamos a segunda temporada da série, ou seja, a questão da turminha de Picard voltar ao passado num certo ponto da história para corrigir alguma coisa, que foi a proposta exatamente de 2 filmes famosos da franquia. O primeiro lá com a turma de Kirk, né, que foi o filme De Volta para Casa, onde eles foram lá para os anos 80, e também o primeiro filme, né, da turma do Picard, lá nas telonas, que foi o primeiro contato, onde eles foram para o passado, mas um passado que também pra gente é um belo de um futuro. Lá do pessoal do Kirk, eles foram para a década de 80 e foi a época de produção também do filme, né? Ou seja, não é uma coisa super original, é coisa já vista, mas que a gente gosta bastante, para falar a verdade. Essas viagens sempre rendem bastante. E aí por aí que a gente pode começar a dizer que esse episódio aqui, na comparação com os 2 primeiros, ele fica um pouquinho inferior. Sim, é um terceiro começo, ou seja, de novo a gente está começando a engrenar, começar a entender todo o contexto. E claro, na comparação ele fica um pouco prejudicado, porque literalmente as peças que são, claro, os personagens já conhecidos, eles estão apenas se colocando no tabuleiro, não tem nada de diferente, já propondo coisas interessantes que vão ser desenvolvidas nos próximos episódios. Tanto que a única coisa, a dica que eles têm de continuidade do que eles já tinham, praticamente não avançou. Ou praticamente não avançou nada. E também começa a virar um grande problema. Mas eu me refiro exatamente àquela figura que eles têm que procurar, que antes eu achava que tinha sido colocado na dublagem como guardião, mas aqui parece que agora é observador. Eu nem reparei direito como é que está colocado no original e muito menos nas legendas. Mas de qualquer forma, é uma pessoa que tem que ser procurada, né? Parece isso, né? Bom, e por que isso é um problema? Porque é exatamente o conceito base tanto de Discovery, Star Trek Discovery, a outra série, né, que começou toda essa nova era de latão aqui da franquia, e também a própria primeira temporada de Picard. Eles têm um jeito, os roteiristas, os produtores, de colocar o desafio para a próxima semana como um certo de um chamariz. Ou seja, a história principal acaba nunca engrenando, ela nunca vai para frente, porque sempre ela vai aos pedaços. Por exemplo, né, eles estão do episódio passado para esse aqui. Eles já tinham que procurar a tal do guardião ou observador, enfim, não importa, né? Se é um homem, se é uma mulher, uma máquina, não interessa. Mas eles já tinham essa proposta no episódio passado para cá. Bom, eles não avançaram, porque eles sequer acharam uma certa primeira localidade. E aí que mora o perigo, porque exatamente, se eles mantiverem a pegada que já existiu nas temporadas, todas as temporadas de Discovery e também na primeira temporada de Picard, basicamente o que vai acontecer?
no próximo episódio, eles vão ter uma dica de onde pode encontrar o tal do observador. Aí vão chegar depois no 5º episódio, vão descobrir que não. Aí ele se locomoveu para um outro lugar, precisamos de outras informações para chegar a ele. E se vai sempre empurrando com a barriga, literalmente, a identidade do sujeito, ou a importância dele para o desenvolvimento da trama. Espero que isso não aconteça, porque foi esse o grande mal completamente de Discovery e também foi da primeira temporada de Picard, ou seja, essa maneira de desenvolver aos bloquinhos a temática central da série, na verdade a linha narrativa, porque a temática é a segunda chance, que, de novo, não foi explorada por aqui. Lembram que ela ficou bastante evidente no primeiro episódio, que deixou o episódio, sim, bastante redondo. No segundo, isso já meio que foi deixado de lado. E aqui no terceiro, completamente esquecido. Não se toca nesse assunto da segunda chance para nenhum dos personagens. Aliás, um personagem foi extinto, né? Retirado do show, que foi o Elnor. Literalmente, ele morreu depois daquele tiro que ele tomou no finalzinho do episódio passado, né? E também vamos combinar uma coisa. O que os roteiristas fariam com esse personagem muito mal ajambrado lá da primeira temporada? Foi o pior episódio, aliás, o pior personagem não só da série Picard, mas o pior personagem criado como principal do elenco principal de todas as séries, não só aqui da Era de Latão, mas também englobando todas as séries antigas. Nunca se fez um personagem tão inútil, sem vida, sem propósito, e retirar ele aqui, matando, até que foi uma boa jogada deles, dos produtores e roteiristas. A gente não sabe mesmo o que fazer com o cidadão, vão matar ele. E claro, tem uma coisa no ar, até pela reação da Raf, né, de não aceitar a morte dele, que ele pode voltar, claro, quando eles conseguirem restaurar a linha temporal, seja lá o que vai ser consertado, mas há uma tendência, claro, que quando eles voltarem para de onde eles saíram no tempo, né, o Elnor vai estar lá, vivinho da Silva, e se perguntando, ué, o que aconteceu? Bom, para ele talvez ele não vai se lembrar de nada, claro, ele não viveu nada. E os outros personagens, espero que mantenham a memória, porque também, imagine, depois chegar no final dessa temporada e ter um reset total e ninguém se lembra o que aconteceu, né? Ou apenas o que o avisa. Beleza, você passou de novo no teste, tá tudo arrumado, mas eu não lembro o que aconteceu. Não tem problema, resolve agora o problema ali da nova Rainha Borg. E por aí vai. Espero que não aconteça isso, né? Sempre tem algum desenvolvimento para todos os personagens, não somente para Picard, né, que tem o mote da segunda chance, mas todos os personagens, na verdade, precisam ter alguma coisa. Aliás, falando nisso, né, como foi mais uma vez destacado que talvez a parte mais interessante dessa segunda temporada seja a relação entre a Rainha Borg e a Jurati. Caramba, ela está muito interessada, a Rainha Borg, na doutora, né? Principalmente aquele truque que ela fez, né, de roubar a informação necessária, justamente da localização lá do tal observador. Bom, ela foi muito esperta, né? E a rainha falou, caramba, não pensei que você era capaz de tudo isso. Agora que eu fiquei interessado em você mesmo? Pois é, sim. E aliás, né, sempre quando eu olho o rosto da atriz que faz a Agnes, a Jurati, né, ela tem uma falta de expressão, né, que me parece muito, sempre me lembrou desde a primeira temporada, né, com feições de uma rainha Borg. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Claro, talvez ela não seja uma futura rainha Borg, mas pode ser uma filhinha da rainha Borg, né, uma princesinha Borg, nesses moldes, né. Acho que é possível. Alguma coisa de bom vai pintar por aí. Pelo menos é uma grande aposta que eu tenho. Lá do lado do Rios, que ele ficou perdido lá, né, sendo atendido, porque ele despencou na hora do teleporte, né, que a gente deu para reparar, né, naquele momento onde os três foram teletransportados para alguma localidade, né, à procura lá do observador, eles deu para perceber que os feixes ali do teletransporte estavam meio esquisitos. E de fato, né, todos os três foram colocados em regiões diferentes, né. Por sorte, né, a Raf e a Sete estavam no chão. Mas o Rios, ele foi materializado, tipo, acho que uns 3 andares perto de um prédio. Ele foi quicando ali pelas janelas, pelas escadarias, né, externas do prédio. Cara, foi horrível, né? O cara se lascou todo, né, até
sangue vazou do seu corpo, né? Por isso ele foi parar lá no hospital de atendimento ao pessoal clandestino no país, né? Bom, e também começa a entrar uma outra história que daqui a pouco eu falo, mas a história ali do Rios, completamente à parte das duas, da Raf e Seth, é interessante. E depois no finalzinho, né, quando ele foi preso ali pelas autoridades, junto com a doutora também, caramba, isso vai render quase uma história completamente paralela do que tem que ser feito ali por eles, né, para se descobrir quem é o tal do observador, né. Claro, do lado da Raf e da Seth foi uma coisinha meio só para constar. Não teve nada demais, e o que mais destacou foi exatamente os momentos engraçados, quando elas subiram lá na torre, né? Aliás, essa necessidade sempre, né, de se alcançar um ponto elevado para poder fazer uma pesquisa, é uma coisa meio manjada, né? Bem clichêzão mesmo. Mas, e aí conectando a história das duas, da Raf e da Seth e também a do Rios, são os comentários a respeito exatamente do ano que eles foram na história, para onde eles foram no passado, 2024, que para a gente também ainda é um futuro, mesmo que seja apenas 2 anos. Mas eles enfatizaram muito a percepção deles que o mundo está diferenciado, mas com ênfase, né, na boca da Raf. Não tanto de Seth, não tanto de Rios. Rios, claro, caiu numa situação, né, que está no contexto meio que atual. Ali, a Raf encontrou aquele cara que tentou assaltá-la, né, roubá-la, né, e o cara se deu mal. Mas, e de Seth, nem tanto, porque Seth também tem uma outra história também própria dela, né? Eu também, daqui a pouco digo sobre. Mas o que vale a dizer são esses comentários que estão começando a pipocar aqui, que a gente já sabia que isso ia acontecer desde as primeiras informações de como seria essa temporada, que é exatamente a história se passar em 2024, em ano de eleição lá nos Estados Unidos da América, né? E as questões que estão sendo pontuadas têm tudo a ver com um certo candidato, né? São alfinetadas que os roteiristas e produtores estão colocando aqui de uma maneira um pouquinho, né, meio tangente. Mas se eles começarem a exagerar nisso o tempo todo nos próximos episódios, pode ficar muito chato com certeza. Mas falando também em novas oportunidades, aí sim, eu tinha até esquecido, isso sim é uma segunda chance. Quando Seth sempre se olha no espelho, ela percebe que seus implantes Borgs não estão mais presentes. E ela teve um comentário também interessante, quando aquele vigilante de segurança, né, lá da torre onde elas subiram, né, ela falou, caramba, estranhos não costumam falar comigo assim do jeito que ele falou. Ou seja, ela está se percebendo completamente diferente aqui neste novo mundo onde ela está, completamente repaginada, né. Ainda que, né, os implantes que ela tinha, Borgs, não era aquela coisa agressiva, né. Mas claro, de fato, aqui nesse contexto, ninguém sabe o que é Borg, né. Não tem a mínima ideia. Ela tem a aparência de uma mulher normal. E é interessante que também, bem assim de leve, a gente percebe que ela está se interessando por talvez uma segunda chance para a sua vida. Quem não está numa segunda chance, digamos, é a Raf, né, que está com a dor de ter perdido o Elnor, que ela considerou já como filho desde a temporada passada. Mas eu sempre digo, né, esqueçam que existiu a primeira temporada. Somente aqui na segunda dá para perceber e entender a dor que ela sentiu, essa dor exagerada da perda? Sim, é possível, porque nos poucos momentos onde os dois estavam presentes, Raf e Elnor, deu para perceber que sim, havia uma relação de mãe e filho. Claro que não verdadeiro, né? O que importa é que é funcional, né? E sim, a dor dela, mas se bem que, claro, ficou um pouquinho exagerada aqui nesse episódio. Passou do tom e pior, né? Uma coisa que eu notei fácil, né? Ela estava tão emotiva, né, que ela cascou em cima do Picard. Foi a primeira vez que Picard foi humilhado numa fala dela, né? Ela foi ácida para com o comentário que ele fez a respeito da perda que ela tinha acabado de sofrer, né? Sempre lembrando, na primeira temporada de Picard, um dos grandes problemas lá do início da série foi justamente que o personagem principal ele era anulado o tempo todo e muitas vezes humilhado em cena por seus amigos ou outras pessoas mais próximas, né? E aqui na terceira temporada foi a primeira vez que alguém cutuca o Picard, humilhando ele, rebaixando, né, a um estado que ele não merece, o personagem, né? Falando em rebaixar, né, em humilhar, né, em desmerecer, temos a presença do Q aqui também, bem de levinha, né? Uma situação que, para falar a verdade, não
foi completamente desnecessária. Mesmo meio que ele apareceu como um fantasma ali na ponte, só o Picard percebeu a sua presença e ainda bem que ninguém comentou. O que é o velhinho maluco que tá falando sozinho? Que é isso? Ainda bem que não teve nada disso, mas podia ter dispensado aquela fala do Picard ali, né? Acho que é só para constar que o ator está sendo bem pago para participar aqui desta temporada. Tudo serviu para nada, né? Agora, quem se destacou mesmo foi exatamente a Rainha Borg, que depois que ela meio que assimilou um pouquinho a Jurati ali naquela, aliás, cena muito engraçada, foi uma das melhores cenas aqui do episódio, né? Ela teve um comportamento, as falas dela, né? Ela começou com um olá quando ela recobrou a consciência, né? Olá, um Borg dizendo olá, nunca vi isso. Meio que ela assimilou, acho que um pouco da personalidade meio bipolar da Jurati, com certeza. Ela não está 100% ali, a Rainha Borg, não. Acho que a gente pode apostar por esse lado também, ou seja, uma segunda chance talvez para a Rainha Borg, para a coletividade Borg, talvez ali, por causa da Jurati, é possível, né? De qualquer forma, como eu disse, minha aposta é alta nessas duas personagens. A relação entre as duas acho que será a coisa mais promissora, que possa render bons frutos para os próximos episódios. Lembrando, né, a série tem 10 episódios, a temporada da série tem 10 episódios. Já estamos praticamente em um terço já vendido pra gente, e o que está sendo apresentado é interessante. Mas, como eu disse no começo, esse episódio aqui ele é um pouquinho mais baixo em comparação aos dois primeiros. Ele poderia ser um pouquinho mais fraco ainda se não fosse exatamente os momentos engraçados. São vários, aliás, que aconteceram por aqui, principalmente nessa cena da Jurati com a Rainha Borg, mas também teve gracinha com a Sete e Raf. Lá com Rios também pintou algumas coisinhas engraçadas, ou seja, todos os núcleos apresentaram bons momentos. Claro, e quem ficou prejudicado também no contexto geral do episódio, aí sim, o protagonista. Picard não teve quase destaque nenhum aqui nesse episódio, tirando aquele momento onde ele estava ainda contra a ideia de Jurati de ser invadida, né, ser meio assimilada pela Rainha Borg, né, e ele peitou e falou, você tá doida, né, minha filha, que isso, né, meio caminho pro inferno não é uma coisa boa do mesmo jeito, né. Ele bateu na mesa, né, ele foi enérgico, né, isso me lembrava um pouco o velho Picard, né, mas no resto do episódio ele ficou bem apagado mesmo. Ele até conversou uma coisa ou outra com a rainha, mas sem grandes consequências. Isso porque, de novo, né, a temática da sua segunda chance em nenhum momento aqui foi discutida, por exemplo, né? Mas enfim, só voltando ao comecinho do episódio, onde todo aquele pessoal ali lá da sociedade totalitária foi defenestrada, né? Pois é, eu achava que era a Jurati que ia começar um revide contra eles, mas na verdade foram os próprios ali que estavam mais à frente. Os três manézãos lá nem perceberam, na verdade, que Jurati estava lá no fundão do convés, né? Mas enfim, foram pulverizados, né? E, como eu disse, né, é o que faz realmente dizer que a gente nunca mais vai voltar a essa história dessa sociedade totalmente imperialista, né, totalitária mesmo. Né? Nunca mais a gente vai voltar a isso, não tenho dúvida. A não ser que, claro, apareça algo interessante. Porque tem um detalhe que eu percebi, alguns canais por aí destacaram, né, quando lá no episódio passado, numa tomada geral ali, da cidade, havia um holograma ali perto da Bahia ali, onde ficava a sede da frota, ali é São Francisco, né? Acho que é isso, né? Se eu não estou misturando também as bolas, né? Enfim, não importa. Mas tinha uma baita de uma estrutura, quer dizer, não era uma estrutura, né? Era um holograma gigantesco, como se fosse, claro, uma grande estátua representante um grande personagem histórico, né? E tinha lá uma figura interessante que sim, Brent Spiner, mais uma vez, com mais um lá da família do criador do Data. Pois é, e claro, ele também vai estar presente aqui nessa temporada, né? Pode ser que essa temática dessa sociedade que ficou completamente, né, autoritária ainda surja por causa exatamente dele. Com certeza, vai pintar nos próximos episódios. Quem sabe ele é o próprio observador? Pode ser também, né? Enfim, esse episódio aqui, ele é interessante, mas na comparação, de novo, ele perde um pouquinho. E só não é um episódio fraco justamente porque o humor, distribuído em vários momentos, sustenta exatamente um pouco do ritmo. E de novo,
o personagem protagonista foi completamente anulado e até humilhado, como eu comentei, ou seja, um episódio realmente um pouco mais fraco. Mas claro, isso não quer dizer que a gente está se aproximando ao que era a temporada passada, né? Aquela coisa horrorosa em termos de roteiro, de uma história mal ajambrada, que não evoluía nunca, né? Porque semana a semana tudo era empurrado com a barriga. Por enquanto, claro, já tem um indício, como eu comentei. Espero que não caiam nesse esquema mais uma vez. Do jeito que está, esses 3 primeiros episódios são promissores. Mesmo que esse aqui seja um episódio um pouquinho mais fraco na comparação, não tem problema. Ainda estou confiante aqui nessa temporada. Eu achava, né, do que a gente viu na temporada anterior, que nesse ponto, já no 3º episódio, eu já estaria quase que largando mão de assistir. Na verdade, eu não faço isso, né? Eu sempre assisto até o fim e depois nunca mais retorno, que é o que eu farei com a primeira temporada, né? Aliás, eu comentei aqui, até deixo o link aqui acima para vocês conferirem, né? A minha avaliação a respeito da primeira temporada, né? Onde realmente, depois que eu assisti ela por completo, né? Até pretendia fazer uma maratona aqui no canal, analisando cada um dos episódios, mas realmente eu mantive a promessa que eu fiz de nunca mais voltar a assistir a grande e bela porcaria que foi a primeira temporada de Star Trek Picard, assim como também nunca mais vou rever a 3ª temporada e a 4ª temporada, 3ª e 4ª temporada de Star Trek Discovery. Já são 3 temporadas que realmente, é melhor não ver para não ficar chateado. Enfim, voltando aqui a esse episódio, para esse 3º da 2ª temporada de Star Trek Picard, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Tá de bom tamanho por enquanto. É isso.